Olá, quero partilhar com você uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de segurança contida na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você precisa. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ele tem uma declaração interessante e diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. O apóstolo, então, ele disse: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Você está preocupado, você está ansioso, temeroso com essa terrível pandemia, com a situação econômica em que o mundo está cada dia mais e mais naufragando. O que esse texto tem a ver? Primeiro, quem foi que disse essas palavras? Para quem foi dito? Quando foi dito? Em que circunstâncias? Bem, na primeira carta de Pedro, no verso 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E o início do verso 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo. Pedro está escrevendo para os cristãos no primeiro século. Os cristãos estavam dispersos por toda parte por causa das perseguições, por causa do Evangelho. E então, eles fora de sua pátria, distante de suas casas, eles com certeza estavam passando também por dificuldades. Ao longo da carta, a gente percebe aqui que eles estavam passando por algumas dificuldades. E eles estavam passando por momentos também de ansiedade, momentos de dificuldades. Havia tribulações, perseguições e havia até casos de mortes. Você percebe ali logo no começo do livro de Atos, você percebe ali 2 assassinatos, 2 martírios, como Estevão, Tiago. Então, há alguns registros de mortes entre os cristãos, prisionamento, açoites. Então, a vida cristã ela estava sendo bastante desafiadora. Em Atos capítulo 8, por aí, é mencionado aí, após a morte de Estevão, foi desencadeada uma perseguição infernal contra os cristãos. E aí vem o apóstolo e diz: lançando sobre ele quem? O Senhor. Ele diz: toda a vossa ansiedade. Então, essa carta ela pode ser caracterizada como uma epístola universal. Uma carta que foi escrita para toda a cristandade naqueles dias. Os cristãos que estavam dispersos por todas aquelas regiões. E esse conforto, esta esperança, esta segurança, ela perpassa os séculos e chega até hoje, até você, chega até mim, chega até cada filho e filha de Deus que está vivendo sua crise de hoje, suas dificuldades de hoje, seus momentos de angústia, suas tristezas, suas perplexidades. Por isso, meu querido, minha querida, eu convido você a colocar as suas ansiedades, entregá-las ao Senhor, porque o texto é claro, porque Ele tem cuidado de vós. Assim como foi para os cristãos a quem Pedro está se dirigindo. Essa mensagem, o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. A atitude dele cuidar de seus filhos hoje é a mesma que teve naqueles tempos difíceis que os cristãos estavam vivendo. Eu convido também você a lançar todas as suas ansiedades diante do Senhor, sobre o Senhor, e descansar nele com a certeza de que ele continua no controle da história deste mundo. Ele continua no controle de sua família, de sua vida, de sua fé. Medite hoje com
cuidado, com mais profundidade neste verso. E como é que, uma pergunta, como é que nós lançamos toda a nossa ansiedade? É em oração. Reserve um tempo para você conversar, abrir seu coração a Deus, dialogar, dizer para Ele aquilo que vai em sua alma, as preocupações da sua mente, os pensamentos que têm lhe deixado intranquilo, infeliz. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando.